Existe uma dor silenciosa dentro de muitos lares modernos. Pessoas conquistando coisas por fora, enquanto perdem a própria família por dentro. Nunca tivemos casas tão bonitas e relacionamentos tão frios. Nunca tivemos tanta comunicação e, ao mesmo tempo, tanta desconexão emocional. Tem gente construindo patrimônio enquanto perde os filhos emocionalmente. Pessoas que trabalham a vida inteira para dar uma condição melhor para sua família, mas esquecem de oferecer aquilo que talvez seja mais importante: presença. Porque no final das contas, dinheiro compra conforto, mas não compra pertencimento. Compra uma casa, mas não compra um lar. Compra presentes, mas não compra memórias. Compra distrações, mas não substitui abraço, conversa, mesa compartilhada e presença verdadeira. E talvez uma das maiores tragédias da atualidade seja justamente essa. Muita gente está vencendo fora de casa, enquanto fracassa dentro dela. Porque prosperidade sem família saudável costuma produzir um tipo de vazio que nenhuma conquista consegue preencher. E é exatamente por isso que a família é a terceira camada da riqueza. Porque ela dá pertencimento, identidade, continuidade e significado para todas as outras áreas da vida. Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o programa Jornada Fides. Continue comigo e conheça com detalhes a terceira camada da riqueza. Quando alguém pensa em família, normalmente imagina apenas pais, filhos ou casamento. Mas a família possui dimensões mais profundas. Existem 3 estruturas familiares que moldam a vida humana: a família de origem, a família de compromisso e a família para treinamento. E entender o papel dentro dessas 3 dimensões talvez seja uma das maiores formas de maturidade emocional que alguém pode desenvolver. Porque ninguém cresce emocionalmente saudável ignorando aquilo que a família representa. A primeira dimensão é a família de origem. Os pais, avós, tios, primos e parentes que fazem parte da nossa história. A casa dos pais é a primeira escola emocional da vida. É ali que a criança aprende amor, rejeição, segurança, comportamento, identidade e visão de mundo. A família de origem funciona como a raiz de uma árvore. Mesmo que os galhos cresçam em várias direções, tudo começou na raiz. E talvez muita gente adulta ainda carregue dores que nasceram dentro da própria casa sem perceber. Porque existem palavras que marcam profundamente. Ausências que deixam cicatrizes silenciosas. Falta de afeto, falta de validação, falta de presença. Só que também existem valores, ensinamentos e virtudes que sustentam uma pessoa durante a vida inteira. A família de origem pode se tornar tanto fonte de força quanto origem de dores emocionais profundas. Mas amadurecer também significa entender que ninguém escolhe a família onde nasce. Porém, pode escolher o que fará com aquilo que recebeu. Existem pessoas que passam a vida inteira aprisionadas emocionalmente ao passado familiar. Vivem presas à dor, ao ressentimento e às feridas antigas. Só que maturidade não é fingir que nada aconteceu. É reconhecer as dores sem permitir que elas controlem toda a sua existência. Honrar pai e mãe não significa concordar com todos os erros deles. Significa compreender que, mesmo imperfeitos, participaram da origem da sua história. Porque ninguém cresce emocionalmente saudável vivendo eternamente em guerra com a própria origem. E aqui existe algo importante. Toda família possui imperfeições. Não existe família perfeita. Existem pessoas imperfeitas tentando amar umas às outras da melhor maneira que conseguem. Algumas acertam mais, outras erram profundamente. Mas amadurecer também exige aprender a separar aquilo que precisa ser curado daquilo que precisa ser carregado como valor. Porque a casa dos pais é como o fundamento de uma construção. Algumas pessoas receberam bases sólidas, outras cresceram em ambientes emocionalmente difíceis. Mas em ambos os casos exige uma responsabilidade individual. Amadurecer e reconstruir aquilo que for necessário. A segunda dimensão da família é a família de compromisso. O casamento, o novo lar, a pessoa que caminhará ao seu lado durante a vida. E talvez uma das maiores dificuldades dos relacionamentos modernos seja justamente a incapacidade de construir uma nova unidade emocional. Porque muita gente casa, mas continua emocionalmente presa à família de origem. Continua permitindo interferências excessivas, dependências emocionais e prioridades desorganizadas.
Só que existe um princípio muito importante nisso tudo. Para construir um novo lar, é necessário um certo rompimento emocional. Não significa abandonar pai e mãe, significa prioridades. O casamento exige que duas pessoas deixem de viver apenas para si mesmas e aprendam a construir algo juntas. E isso exige maturidade, renúncia, diálogo e compromisso. Casamento não é apenas paixão. Paixão começa relacionamentos, mas maturidade sustenta relacionamentos. Porque amor verdadeiro não se constrói apenas nos momentos bonitos. Ele é construído nas conversas difíceis, nas renúncias silenciosas, nas dificuldades enfrentadas juntos e na decisão diária de permanecer. Um casamento saudável é como dois pilares sustentando uma casa. Quando um enfraquece, toda a estrutura senta. E talvez muita gente esteja emocionalmente cansada porque está tentando sustentar relacionamentos superficiais em uma geração que desaprendeu profundidade. Hoje existem casais dividindo teto, mas não dividindo vida. Pessoas fisicamente próximas e emocionalmente distantes. Relacionamentos que possuem convivência, mas perderam conexão. Porque presença não é apenas estar no mesmo ambiente, é realmente participar emocionalmente da vida do outro. E quando marido e esposa deixam de se enxergar como prioridade, o relacionamento começa lentamente a adoecer. O mundo moderno distrai casais o tempo inteiro. Trabalho, redes sociais, excesso de correria, telas, cobranças e preocupações acabam roubando aquilo que sustentam lá. Só que um casamento forte não nasce sozinho. Ele é construído diariamente, como duas pessoas remando no mesmo barco. Se cada um remar para lados diferentes, a relação começa a girar sem sair do lugar. E muitos relacionamentos hoje estão exatamente assim, cansados, confusos e emocionalmente desconectados, porque perderam o senso de construção conjunta. A terceira dimensão da família é a família para treinamento, os filhos. E talvez uma das maiores responsabilidades da vida seja entender que filhos não pertencem aos pais. Eles são vidas temporariamente confiadas para a formação, direção e preparo. Criar filhos vai muito além de alimentar, vestir ou proteger. Filhos precisam de exemplo, precisam de presença, precisam de valores, precisam aprender inteligência emocional, disciplina, respeito, responsabilidade e propósito. Porque o mundo vai ensinar muitas coisas, mas algumas virtudes só podem ser construídas dentro do lar. E talvez um dos maiores problemas da atualidade seja justamente a ausência emocional dos pais. Muitos filhos estão crescendo cercados de tecnologia, mas carentes da presença. Crescendo diante de telas enquanto faltam conversas verdadeiras. Recebendo distrações no lugar da direção emocional. Mas criar filhos exige envolvimento. Exige tempo, exige escuta, exige sabedoria. Porque educar não é controlar uma vida, é preparar uma vida para caminhar sozinha futuramente. Filhos emocionalmente saudáveis precisam aprender autonomia, precisam desenvolver identidade própria, precisam entender o mundo sem depender emocionalmente dos pais para sempre. E por isso também existe um certo rompimento nessa etapa da vida, porque pais maduros entendem que os filhos foram criados para crescer, amadurecer e seguir a própria jornada. É como um arco e flecha, que os pais seguram, direcionam, mas chega um momento em que precisam soltar. Ou como pássaros aprendendo a voar. Nenhum pássaro amadurece permanecendo eternamente dentro do ninho. E talvez um dos maiores atos de amor seja justamente preparar alguém para viver bem sem depender constantemente da sua presença. Mas isso exige equilíbrio, porque existem pais ausentes demais e pais controladores demais. Uns abandonam os filhos emocionalmente, outros sufocam emocionalmente os filhos. E ambos acabam produzindo dores profundas. Educar corretamente exige amor e limite, carinho e direção, presença e preparo. Porque o legado mais poderoso não é aquilo que você deixa para os filhos, mas aquilo que você deixa dentro dos filhos. Talvez uma das imagens mais fortes sobre família seja a mesa. Antigamente, as famílias sentavam juntas para conversar, ouvir histórias, compartilhar experiências e fortalecer os vínculos.
Hoje muitas casas possuem pessoas fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Cada um isolado na própria tela, no próprio mundo e nas próprias distrações. E aos poucos, os lares vão perdendo conexão emocional sem perceber, porque relacionamentos não sobrevivem sem convivência verdadeira. A família precisa de presença, precisa de escuta, precisa de tempo compartilhado. E talvez muita gente esteja percebendo tarde que passou tempo demais trabalhando para dar uma vida melhor para a família, enquanto perdia exatamente aquilo que tornava a vida valiosa, os momentos ao lado dela. A verdade é que prosperidade sem família saudável costuma gerar um tipo de solidão muito difícil de curar, porque no final das contas, o mundo pode até aplaudir seu sucesso, mas nada substitui ter para onde voltar, nada substitui o sentimento de pertencimento, nada substitui pessoas que conhecem sua essência além da aparência. E talvez seja por isso que tanta gente aparentemente bem-sucedida continua vazia emocionalmente. Porque acumular bens nunca foi suficiente para preencher a ausência de conexão humana verdadeira. A família dá significado às conquistas, dá continuidade à história, dá identidade ao coração humano. E quando essa área entra em colapso, muitas outras começam a perder sentido também. No final da vida, dificilmente alguém vai olhar para trás arrependido por não ter trabalhado mais. Mas muitos irão se arrepender de não terem amado mais, ouvido mais, abraçado mais, convivido mais e estado mais presente. Porque tempo perdido longe da família raramente volta. Os filhos crescem, os pais envelhecem, os avós partem, as oportunidades de convivência passam. E talvez a verdadeira sabedoria seja perceber isso antes que seja tarde demais. A terceira camada da riqueza é a família, porque sustenta pertencimento, continuidade e legado emocional. É nela que aprendemos a amar, servir, cuidar, amadurecer e construir significado para a vida. Agora comenta aqui embaixo, qual dessas 3 dimensões familiares hoje mais precisa de fortalecimento na sua vida? A família de origem, o casamento ou os filhos? Essa reflexão pode ajudar muito a construção da sua riqueza familiar. Lembre de se inscrever no canal para continuar acompanhando os conteúdos sobre as 7 camadas da riqueza e sobre o programa Jornada Fides. Nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando individualmente cada uma das 7 camadas da riqueza, mostrando os erros que mais destroem cada área da vida, os princípios que fortalecem uma prosperidade equilibrada e como aplicar tudo isso na prática.